Boa noite, Igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz. É assim que eu cumprimento os irmãos, com a graça e com a paz e com a bondade, com o amor que vem da parte do nosso Deus. Boa noite a todos aqueles que nos escutam. Em nome de Jesus, que essa mensagem ela penetre no mais íntimo do seu coração e que seja capaz de trazer resposta, seja capaz de trazer refrigério, cura, transformação e libertação na sua vida em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Mas antes eu quero convidar todos os irmãos, todos aqueles que escutam essa mensagem nesse momento, a orarmos. O que é orar? É conversar com o nosso Deus. Assim como nós conversamos com uma pessoa que amamos, assim como conversamos com as pessoas, porque com elas precisamos desenvolver relacionamento, assim também é com o nosso Deus. Ele nos escuta, Ele é socorro, Ele é refúgio nas nossas vidas. Então eu te convido nesse momento a orar, a ir onde você está e a pedir que o Senhor, Ele encontre um espaço aberto no seu coração, no nosso coração, para que Ele ministre as verdades que vêm da parte dEle. Senhor, em nome de Jesus, é pelo nome do Teu Filho que se entregou naquela cruz, pelas nossas vidas, que nesse momento nós te pedimos ser conosco. Senhor, fala ao nosso coração. Corrige os caminhos, Senhor Deus, que nós temos tomado, que não leva ao encontro com a Tua presença. Nos ajuda a entender, a compreender e a viver nas verdades que o Senhor tem liberado do Teu trono ao nosso respeito. Fala conosco e nos ajuda a viver uma vida de santidade, de intimidade e de busca pela Tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, que essa palavra, que essa mensagem traga resposta, traga cura, traga comunhão com o Senhor e entendimento de quem o Senhor é para nós e de quem nós somos para Ti. Bendizemos e adoramos o Teu nome. Te pedimos que o Senhor fique conosco e que o Senhor use a minha vida como um instrumento para falar na vida de todos aqueles que em algum momento irão escutar essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os amados a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10, a palavra de Deus nos fala. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nessa mensagem, o Senhor Jesus, como em tantas mensagens, nos ensina coisas preciosas. Primeiro, ele sim sentava com pecadores. Sim, ele desenvolvia com pecadores relacionamento para ensiná-los, para desenvolver com esses homens, com essas mulheres que eram pecadores, desenvolver relacionamento para que o reino de Deus fosse revelado. O Senhor Jesus aqui nos ensina que ele veio para trazer arrependimento àqueles que não eram considerados e que não eram justos. O Senhor Jesus, ele veio para resgatar o homem que vivia em trevas e levá-lo à presença de Deus, que é luz.
Então, quando Jesus foi indagado a respeito daquele momento em que ele comia, em que estava sentado à mesa junto com ele, junto com o mestre, pecadores, ele diz: eu não vim. No versículo 12, Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus, ele veio curar enfermos. Ele veio resgatar e dar liberdade àqueles que se encontravam cativos. Ele veio para os pecadores, trazendo a justiça que vem da parte dele àqueles que não conheciam ao Senhor, aqueles que não tinham relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus nos relata, lá no livro de Gênesis, que Adão ele pecou. A ponte que existia de um relacionamento íntimo com a presença de Deus, ela foi quebrada pela desobediência de Adão. Então Jesus veio. E como homem, ele habitou nessa terra com as necessidades que nós, enquanto seres humanos, tem. Jesus tinha necessidade de beber água, Jesus tinha necessidade de comer, Jesus tinha necessidade de dormir. Ele tinha necessidades humanas que são próprias dos seres humanos. Mas Jesus, acima de tudo, ele tinha uma missão e ele conhecia a sua missão. Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo de busca na presença de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele veio a essa terra e ele conviveu com os pecadores, e ele andava com os pecadores, e ele comia com os pecadores, ele veio nos deixar um ensinamento. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que se encontram cativos, eu vim para aqueles que estão presos nos laços do pecado. Foi para essas pessoas que Jesus veio, foi para mim, foi para você, para que nós experimentássemos dele a libertação, como está escrito na palavra de Deus, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Mas continuando lendo esse livro, né, esse evangelho, que é o evangelho de Mateus, ainda no capítulo 9, mas agora então a partir do versículo 14, a palavra de Deus continua nos falando. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte das vestes, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mais um ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Jesus ele vem nos ensinando nessa passagem do Evangelho de Mateus que não se pega um pedaço de veste nova e se coloca em uma veste velha. Não é coerente, não é o certo. Nem se pega vinho novo e se coloca em odres velhos. Por quê? Porque o vinho ele vai passar pelo processo de fermentação. E um odre, depois de um certo tempo de uso, ele perde a elasticidade, ele perde o poder de armazenar aquilo que está sendo fermentado, aquilo que será fermentado. Então Jesus vem nos convidando a ter vida com Ele, a ter vida com o Pai, a ter vida com o Espírito Santo. Nós somos pessoas, nós somos seres que precisam da intervenção de Deus. A palavra de Deus fala: todos nós pecamos e carentes somos da glória de Deus. Então, aquela nossa velha natureza, o Senhor Jesus, quando vem para mim, quando vem para cada um de nós, o Senhor Jesus, ele não se
importa se as nossas vidas estão cobertas de pecado, ainda que seja do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. A palavra de Deus fala que o véu do templo se rasgou e com ousadia nós podemos entrar na presença de Deus. O Senhor, Ele nos recebe como nós estamos. Se nós estamos totalmente sujos pelo pecado, o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos recebe. Se nós estamos enfermos do alto da nossa cabeça até a planta do nosso pé, o Senhor nos recebe. Não importa quão feio, quão sujo tenha sido a nossa vida e o nosso passado. O Senhor, Ele nos recebe como nós estamos. Mas aí nós vamos passando na sua presença pelo processo de transformação. Pelo processo de sermos transformados em um recipiente novo, para recebermos aquilo que é novo dele para as nossas vidas. Como está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 16 e 17, que fala sobre pano novo em veste velha e vinho novo em odre velho. Então o Senhor Jesus, Ele que vem desenvolvendo, Ele vai querer desenvolver conosco, e isso depende da nossa permissão, da nossa busca, da nossa entrega diante da sua presença, para que nós venhamos a desenvolver relacionamento com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, para que sejamos ensinados e para que então vivamos não mais naquelas velhas práticas, não mais com aqueles nossos velhos conceitos e preconceitos e maneira de agir e maneira de pensar, mas sendo transformados em um recipiente de glória, transformados em vasos que honrarão o nome do Senhor, para que o Senhor derrame o novo que vem dele e sejamos capazes de, sendo o recipiente transformado, recebermos esse novo e vivermos esse novo na nossa vida. É claro que não é fácil. Por isso, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus nos prometeu o Espírito da verdade, que nos seria ajudador, conselheiro, consolador, amigo, e que nos iria lembrar de todos os ensinamentos de Jesus, para que nós não esquecêssemos aquilo que Jesus deixou como ensinamento, para que nós vivêssemos uma vida que agradasse o coração de Deus, mas uma vida que Ele conquistou na cruz e que é direito nosso e que é nossa herança. A palavra de Deus fala que Jesus, quando Jesus falou àquelas pessoas, aqueles discípulos de João que o indagaram, Ele falou, não se coloca vinho novo em odre velho. Então Jesus, Ele quer derramar o novo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor, se é que Jesus pode ficar ansioso, e Ele não pode, mas o Senhor anseia derramar sobre as nossas vidas daquilo que Ele já liberou sobre o seu trono. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer transformar, as mudanças que Ele deseja fazer na nossa vida. Então Ele vem. Quando nós permitimos por um relacionamento íntimo, de busca, de entrega na sua presença, Ele vem e vai mudando as nossas vidas e transformando a nossa história, transformando os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, os nossos conceitos. E vai havendo dentro de nós uma transformação. A transformação que o Senhor Jesus espera de mim e de você não é uma transformação externa. Não, essa transformação, ela não nos leva a um relacionamento íntimo com a presença de Deus. A mudança que o Senhor espera é aquela que é de dentro para fora. É um coração entregue diante da sua presença. É uma mente transformada pela sua palavra, como está escrito lá no livro de Romanos. Mente transformada, renovada pela palavra de Deus, para que venhamos a experimentar verdadeiramente aquilo que o Senhor tem desejado, aquilo que o Senhor tem liberado a respeito das nossas vidas.
Grandes coisas o Senhor tem conquistado ao nosso respeito. Grandes coisas o Senhor tem derramado. Grandes coisas o Senhor já conquistou ao nosso respeito. E grandes coisas o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Mas eu e você precisamos desenvolver com Ele relacionamento. Se eu não desenvolvo um relacionamento com Deus, Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Mas quem sou eu? Quem é a Fabiana? Quem é você? Aí na sua casa escutando essa palavra. Quando com Deus não desenvolve relacionamento e tem com Ele uma vida de intimidade. Eu posso falar por mim. Eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. E eu sei que eu estou muito distante de ser aquilo que o Senhor espera da minha vida. E talvez você esteja pensando exatamente isso aí na sua casa. Mas eu não sou ainda aquilo que o Senhor deseja, mas eu quero te dizer que eu e você precisamos buscar uma vida de intimidade com o Senhor, para que Ele olhe para as nossas vidas e Ele diga do trono da sua glória, como Ele disse para Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor, ao olhar para a terra e ao olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele veja alguém que busca, alguém que luta, alguém que deseja desenvolver intimidade e que permite essa intimidade ser desenvolvida no íntimo do seu coração. Queridos, nós vamos passar por momentos difíceis até que o Senhor Jesus volte e leve a sua igreja para eternamente estar com Ele. Mas até que Ele volte, em nome de Jesus, nós estaremos desenvolvendo com Ele intimidade, para que nós venhamos a nos lembrar que no dia da nossa adversidade, no dia da nossa angústia, no dia do nosso choro, no dia da nossa alegria, no dia da nossa conquista, Ele é o nosso pastor. O seu cajado e a sua vara nos consolam. E ainda que nós venhamos a andar por momentos de angústia e de tristeza, onde ao nosso redor o cheiro e a aparência é de morte, Ele continua derramando sobre as nossas vidas da sua proteção e da sua bondade. Amém? Continuando mais um pouquinho à frente, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, Mateus, capítulo 11, nós estávamos em Mateus, capítulo 9. Vamos passar mais umas páginas, umas 2 páginas, e vamos em Mateus, capítulo 11, versículo 28. A palavra de Deus nos fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso da vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia, na nossa lida, na nossa luta, e nós dizemos: nossa, mas eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado dessa situação, eu tô tão cansado da minha vida, eu tô tão cansado, como diz um ditado popular, de remar e morrer na praia. Eu tô tão cansado de fazer as coisas e não verem as mudanças acontecerem. A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, o Senhor, Ele tem alívio para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem refúgio, proteção, resposta, consolo para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde
de coração. Nós precisamos aprender com o Senhor. Existem homens e mulheres de Deus, usados por Deus. Queridos, nessa geração ainda existem profetas do Senhor. Nessa geração ainda existem homens e mulheres, sim, de Deus. Homens que pagam preço, homens que vivem em busca de uma vida de santidade, de entrega, diante da presença do Senhor. Diante de tantas atrocidades que nós vemos, existem sim profetas do Senhor, homens e mulheres de Deus que têm uma resposta para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele nos advertiria através dos seus profetas. Ele falaria conosco, mas o Senhor quer falar comigo e com você no nosso secreto. O Senhor quer falar conosco com aquela palavra rema, revelada do trono da sua graça para mim e para você. O Senhor usa sim, o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o louvor do seu nome e da sua glória. Mas o Senhor quer falar comigo e com você, lá no nosso secreto, naquele momento em que desenvolvemos com Ele intimidade, naquele momento em que rasgamos o nosso coração diante da sua presença. E por mais que pareça aos olhos das outras pessoas absurdo aquilo que estamos sentindo, pensando ou vivendo, o Senhor, Ele é capaz de mudar qualquer quadro, sem fazer julgamento, nos amando, mas através da sua intervenção concedida por nós, transformar a nossa vida de uma maneira especial e sobrenatural, para que o nome dele seja glorificado, para que a nossa história seja transformada e para que o nome dele seja conhecido e para que saibam que nós servimos um Deus que se mantém fiel hoje, como era no passado. O Deus que prometeu tantas coisas a Abraão, o Deus que se revelou ao povo quando ele foi tirado da escravidão do Egito, é o mesmo de hoje. É o mesmo Deus que nos quer tirar da escravidão dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas dores, da nossa inércia, da nossa falta de compromisso com a sua presença. É o mesmo Deus que quer hoje nos trazer vida em abundância, liberdade, conquista diante da sua presença. É o mesmo. Esse é o nosso Deus. E aí o Senhor, ele termina no versículo 30 dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes nós insistimos em carregar os nossos jugos, os nossos fardos. Enquanto Jesus me convida e te convida, entregue para mim o seu fardo e toma o meu, porque o meu fardo, ele é suave e ele é leve. Só para nós encerrarmos e orarmos e agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito, por todo o seu cuidado e proteção com as nossas vidas. No versículo 28, ainda do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, fala assim: vinde a mim. E eu quero perguntar para você, nesse momento que escuta essa mensagem, para quem você tem ido? O Senhor diz: vinde a mim. Para quem nós temos ido? Para onde os nossos passos eles têm nos levado? Para onde os caminhos que nós temos escolhido têm nos levado? O Senhor disse para mim e para você: vinde a mim. E nesse momento, agora que você me escuta, eu quero te convidar, eu e você, a caminharmos em caminhos que nos levarão à presença do Senhor. Não importa o que você está passando, não importa o que você já fez, não importa quanta vergonha você tenha daquilo que você já fez ou daquilo que talvez ainda você esteja fazendo. O Senhor, Ele te recebe como você está. O Senhor, Ele morreu quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor se entregou quando nós éramos ainda inimigos dele.
E no momento em que Jesus se entregava naquela cruz, ele olhou para a minha vida e ele olhou para a sua vida. Ele olhou para todos nós e ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus sabia, amado. Meu irmão, você que me escuta, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava nos reconectando com a presença de Deus, nos tirando de um lugar de morte e nos levando para um lugar de vida, nos reconciliando nele mesmo com o Pai. Então, nesse momento, você que já tem uma aliança com o Senhor, eu te convido a renovar a sua aliança, a pedir que o Senhor continue te ensinando a andar em caminhos que glorifiquem o seu nome, em caminhos que vão te levar ao encontro da presença dele. E você que está me escutando, que ainda não fez uma aliança com Jesus, eu quero te convidar essa noite, nesse momento, nessa hora que você está me escutando, a fazer uma aliança com o Senhor. Eu não estou te convidando a viver uma vida de religiosidade. Religiosidade não leva ninguém ao Senhor. O que nos leva ao Senhor, a uma vida eterna com o Pai. A palavra de Deus fala que todos quanto receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a esse que recebeu a Jesus, que o reconheceu como único e suficiente Salvador, a esse é dado o poder de ser feito filho de Deus. E as mudanças vão acontecendo gradativamente no desenvolvimento de um relacionamento com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo e com a presença do Pai. E aí talvez você possa estar perguntando aí na sua casa, então como é que eu faço para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Ore. Como que eu vou orar? Talvez você não saiba como orar. E eu quero te dizer, fale com Jesus. E diga para ele que você quer recebê-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Que você renuncia toda a sua vida, todo o seu passado e que você quer viver uma nova vida com ele. E aí você pode perguntar assim, mas é simples assim? Para mim e para você sim, porque o preço já foi pago. É de graça. É de graça a nossa salvação, para mim e para você, mas para Jesus teve um preço de morte. Mas ele não está morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E você que está aí na sua casa, no seu trabalho, assistindo, escutando essa mensagem, você que talvez por algum motivo tenha saído dos caminhos do Senhor, tenha se desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor, ele é fiel. Ele te recebe se você entregar a sua vida diante da sua presença. Talvez nós homens façamos julgamento, mas foi por você que ele se entregou naquela cruz. E você que tem uma aliança com Deus, em nome de Jesus, renove todos os dias e peça força para continuar nos seus caminhos. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor, Senhor Deus, que foi derramado sobre as nossas vidas. Te pedimos, ajuda-nos a mantermos a nossa fé em Ti inabalável, a desenvolvermos relacionamento com o Senhor e a sermos transformados diariamente pela Tua presença transformadora nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, você que ainda não tinha uma aliança com o Senhor, passado esses tempos de pandemia, busque congregar com uma igreja, com o corpo de Cristo, na autoridade que há no nome de Jesus. Aqui eu deixo o meu abraço, o meu carinho, mas principalmente eu termino essa mensagem cumprimentando e desejando na vida dos irmãos a paz e o amor do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.